Olá, boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida. Bom, o que eu quero falar hoje aqui é a respeito de um assunto que está na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo usa numa parábola, é o fermento, né? E, bom, toda boa dona de casa, ela sabe para que serve, qual é a utilidade, né? E o que é o fermento, né? E o fermento, ele é assim, só um pouquinho, uma colherinha que seja do fermento, ele vai transformar uma massa inteira. Então, a dona de casa tá lá preparando uma torta, um bolo, e tem lá uma tigela grande e coloca uma colherinha de fermento e mistura e aquela massa vai crescer. Bom, esse aí é o fermento, né? E a Bíblia nos ensina duas situações a respeito do fermento, tá? Uma delas é que o fermento pode ser bom e a outra é que o fermento pode ser ruim. E eu tô aqui hoje para falar a respeito disso. O fermento, passando ele para a nossa vida, ele é algo que uma pessoa carrega, essa pessoa traz, né, revela diante de outras pessoas, e essas outras pessoas vão imitar esse comportamento. Como, por exemplo, um fermento ruim seria isso, dentro desse aspecto? Cobrar coisas dentro de um templo que deveria ser uma casa de oração. Isso é um fermento ruim. Isso Jesus ensina na palavra de Deus. Outro exemplo ruim é a malícia. Outro exemplo de fermento ruim é o orgulho. Outro exemplo de fermento ruim é quando as leis e doutrinas da igreja excedem o amor ao próximo. Esse aí é um fermento bem ruim. E isso é uma coisa que leveda toda a massa, né? A gente aprende com uma pessoa e leveda toda a massa. Toda a massa começa a imitar esse tipo de comportamento. Isso que é o pior. Mas existe também o fermento bom, né? E o fermento bom, a gente pode ler em Mateus, capítulo 13, no versículo 33, diz assim: Outra parábola lhes disse. Quem disse foi Jesus, tá? O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Bom, Jesus estava dizendo que o reino de Deus, o reino do céu, ele vem através de uma pessoa. Essa pessoa carrega o reino de Deus e essa pessoa pode contagiar muitos, né? Então, isso é real, né? Isso é uma verdade. Uma pessoa que tem o reino de Deus pode contagiar a sua família, os seus amigos e tantas outras pessoas que ouvirem essa pessoa falar. A minha intenção agora é contagiar você com o reino de Deus, né? E a minha intenção agora também é que você se deixe ser contagiado pelo reino de Deus e contagie os seus, a sua família, os seus parentes, os seus amigos, aquelas pessoas a quem você ama, sabe? Carregar dentro de si a palavra de Deus e contagiar outros, tá bom? Era isso que eu queria dividir com vocês, era isso que eu queria compartilhar hoje. Tá muito quente aqui, muito calor, mas era essa a mensagem que eu queria dizer para vocês. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.